Vem comigo conhecer o Einstein Preparatório Enem. Com a estrutura que você precisa. Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Rumo ao Topo. Estamos aqui hoje com muita alegria a iniciarmos esse novo projeto, um projeto que trará a você, que estará aqui conosco nestes dias, nesses momentos, meses, anos, acompanhando uma jornada de crescimento rumo ao seu topo. Estamos aqui com uma proposta, com entrevistados que já chegaram ao topo, que alcançaram seus objetivos e metas e que irão, com certeza, contribuir com o seu crescimento pessoal. Hoje, estamos aqui com Anderson Carlos. Anderson Carlos, que é um grande amigo, também meu mentor. Eu vou abrir para vocês aqui o currículo dele, que irá falar conosco sobre inteligência emocional, com abordagens em diversas frentes, relacionamentos, negócios, trabalho, relações interpessoais. Se me permitir, antes da sua primeira fala, eu quero ler um pouquinho do seu currículo, tá bom? Olha aqui, preste atenção no nosso primeiro entrevistado, como é que é uma pessoa altamente gabaritada, um especialista no setor de inteligência emocional. Ele é mestre em ciência da educação, MBA em desenvolvimento humano e psicologia positiva, MBA em coach executivo, ele é bacharel em administração, coach integral sistêmico, psicanalista clínico, especialista em inteligência emocional, analista corporal e comportamental. Porém, não acaba por aqui. Espera um pouquinho, Anderson. Espera um pouquinho. Sua atuação transcende o campo acadêmico e corporativo, queridos. Ele é pastor também, membro vitalício da AELPA, Academia Evangélica de Letras do Pará, membro da Ordem dos Teólogos Evangélicos do Pará, a ALTEPA. Ele também é diplomata civil humanitário pela União Europeia e é filiado à ONP, a ONP, Ordem Nacional dos Psicanalistas. E para terminar, ele é autor de alguns livros, que você pode ver aqui atrás de mim no nosso cenário. O primeiro deles é o Impacto e Contribuições da Inteligência Emocional na Qualidade de Vida, Bloqueios e Vícios Emocionais, Como Vencê-los, Entre o Altar e o Deserto, A Batalha da Alma, e Relacionamentos, A Verdade Nua e Crua. Pronto, agora sim. Por isso eu quero que você entenda que deve acompanhar esse episódio até o final, porque Anderson Carlos tem insights preciosos para você gerir uma importante área da sua vida,
que é a inteligência emocional. Anderson Carlos, agora sim. Seja muito bem-vindo ao Rumo ao Topo Podcast. Muito obrigado, Danilo, por essa oportunidade, por esse convite de estarmos aqui batendo esse papo, né? Para mim é uma honra. Eu que há mais de 20 anos o conheço, nós tivemos aí uma trajetória. Isso é verdade. De uma certa forma, você me conhece do início, né? Início. Antes de chegar a tudo isso que você está falando aqui agora. Perfeito, isso é verdade. Né? Então, assim, para mim é uma honra estar aqui com você e compartilhar com os nossos amigos, nossos internautas, telespectadores aí, um pouco dessa trajetória e, quem sabe, dentro dessa nossa trajetória, incentivar e motivar muitas pessoas a sair do estado em que se encontra, do estado A e chegar ao ponto B, que é exatamente o que todos nós desejamos. Obrigado mesmo por essa oportunidade de estar compartilhando com todos vocês. E como vocês podem ver, nós escolhemos a dedo o nosso primeiro entrevistado. Isso mostra que, de fato, nós estamos preocupados em trazer a você um conteúdo de qualidade. Anderson Carlos hoje reside em Belém. Nós estamos gravando esse episódio em Marabá, no Pará. Eu não sei de onde você está assistindo esse episódio, nem qual dia você está vendo ele, mas nós estamos aqui trazendo o Anderson Carlos para esse momento muito importante ao Rumo ao Topo e também toda a nossa audiência. Lembrando que você pode estar assistindo esse nosso episódio no YouTube, pode estar vendo um corte no Instagram, no TikTok, como também talvez nessa hora você esteja ouvindo esse episódio no Spotify ou em outras plataformas de áudio e streaming. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Anderson, como você mesmo falou no início da nossa entrevista, aqui nesse primeiro momento, nós nos conhecemos há muitos anos. Né? Eu conheci meu pastor, né? Para quem não sabe, eu também sou evangélico, também sou pastor. E nessa caminhada, no meu crescimento e desenvolvimento pessoal, ainda quando adolescente, eu conheci juntamente com a minha família. Nós temos uma amizade muito preciosa para nós, para mim, que é muito importante. E dentro desse contexto, eu quero que antes de qualquer pergunta, o senhor fale um pouquinho da sua história. Porque quando eu conheci, o senhor não era quem é. Né? O senhor não era quem é. O Anderson Carlos de 20 anos atrás não é uma mudança, não é o mesmo de hoje. É uma mudança muito, muito drástica e para melhor. Uma mudança incrivelmente, uma mudança incrível, que aconteceu na sua vida, algo assim extraordinário. E que, de fato, me deixa ainda mais admirado, me faz ainda admirá-lo mais pela trajetória que foi construída, né? Pelo tempo que o senhor percorreu essa estrada rumo ao topo, que é o nome do nosso podcast. Então, eu quero que o senhor me conte um pouquinho da sua história, conte também para aqueles que estão nos ouvindo e acompanhando esse episódio, como foi que o senhor deu um ponto de virada, né, daquilo que saiu de uma determinada situação, de um determinado destino, que levava para um caminho, vamos assim dizer, mais comum, né, aquele caminho que naturalmente nós escolhemos, que é um caminho de não resistência, que a gente passa por um processo muito grande de evolução, de crescimento. E existem resistências e barreiras para esse processo acontecer. E você realmente foi atrás dos seus objetivos, avançou, chegou a ser quem hoje é e ainda está em ascensão. Né? Acredito que daqui a alguns anos será outra pessoa ainda melhor do que nós estamos entrevistando hoje. E eu quero saber um pouquinho da sua história. Conte-nos um pouquinho dela. Bem, eu começo dizendo que alguém já disse, né? Você não precisa ser melhor do que ninguém. Só melhor do que você era ontem, ser um pouco melhor hoje e melhor amanhã do que você é hoje. Isso já nos basta, né? Perfeito. E de fato, Danilo, quando você nos conheceu, a primeira vez que eu estive morando aqui em Marabá, né, nessa terra, cheguei numa condição e numa situação bem caótica, vamos dizer assim. Uma situação bem difícil, né? Vim para abrir um setor da indústria farmacêutica para trabalhar no ramo, mas eu vim para abrir o setor, então teve todos os percalços, todas as dificuldades. Nós não tivemos aí muito sucesso no início. Tivemos que aí quebrar pedra no início. Mas falando da minha vida propriamente, eu começo dizendo que a minha história, como psicanalista que sou, sempre tem o início na infância. E a minha infância, sou filho de um pai alcoólatra e muito violento, né? Ele foi. E durante toda a minha infância nós
convivemos muito com essa situação dentro de casa. Eu me lembro que aos 5 anos de idade, eu acordo assustado, alguém batendo na porta, e eu pergunto quem é? E alguém grita do outro lado assim, abre logo a porta! E aí eu entendi, eu reconheci a voz e entendi que era meu pai. Quando eu abro a porta, eu percebo que ele está com uma faca na mão, e aí ele começa a esbravejar comigo, porque eu estava perguntando quem era, que era só para ter aberto a porta, né? Nesse momento, minha mãe entra, e aí eu percebo o cenário. Ela estava fugindo dele e ele correndo atrás dela com uma faca naquele dia. Eu tinha por volta de 5 para 6 anos de idade, não me lembro exatamente a idade, mas mais ou menos por aí. E eu me lembro que aí começa uma luta dos dois em casa, como de costume, e ela me pede para buscar alguém para ajudar. Aí você imagina que de madrugada, qual é a única coisa que está aberta? Um boteco, um bar. Aí vai, né, sai aquela criança de 7 anos correndo ali, buscando naquele escuro, um bar aberto para chamar um bêbado para salvar minha mãe de outro bêbado. Meu Deus. Hoje dá para sorrir. Hoje dá para sorrir, né? Naquele dia, naquele momento, eu só me lembro que eu estava preocupado com o escuro e o que é que podia sair naquele escuro, mas tudo bem. É isso que eu quero trazer como entendimento, porque todos nós carregamos uma história. E a nossa infância nos marca. Ah, mas eu não tive uma infância como a sua e a minha infância foi boa. Mas aí que está a questão. As pessoas confundem achando que para se ter uma história ou carregar alguns bloqueios emocionais ou alguns traumas ou talvez também uma dificuldade no gerenciamento das suas emoções, você precisa ter uma infância difícil? Não, você só precisa compreender de uma forma errada aquilo que lhe foi transmitido. Um pai, por exemplo, que diz para um filho que não pode dormir na casa de um amigo. A criança vai dizer, mas todos os meus amigos vão? Por que eu não vou? Por que eu não vou? Aí a resposta é, você não é? Todo mundo. Você não é todo mundo. Se necessariamente esse pai está errado? Não. De forma alguma. Talvez ele agiu com alguma brutalidade, ele foi mal, ele foi ruim, alguma coisa desse tipo? De forma alguma. Mas se naquele momento a criança entender ou interpretar aquele sentimento de que o não significa não gosta de mim, porque é o único que não deixa, enquanto o sim do pai dos meus amigos diz que os pais gostam deles, a partir dali o bloqueio já existe. E aí eu vou para a vida adulta. Chego na vida adulta, o que vai acontecer? Eu tenho 2 problemas com a palavra não. O primeiro problema com a palavra não é eu não consigo ouvir não dos outros, porque todas as vezes que alguém disser não para mim, é como se estivesse dizendo que não gosta de mim. Olha. Eu peço uma liberação para o meu chefe, por exemplo, e por acaso ele não pode mesmo me liberar amanhã. Perfeito. Ok? Ok. Mas como eu tenho essa carga desse não, para mim soa como me persegue, não sou o seu preferido, não gosta de mim, se fosse o preferidinho dele, ele teria liberado e tudo mais. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, ele não consegue dizer não para o outro. Sabendo que deveria dizer não, ele não consegue. Por que eu estou dando essa explicação? Porque é muito comum as pessoas acharem que os bloqueios emocionais ou os traumas existentes, a pessoa precisa ter passado por uma infância difícil como a minha, ter sido espancado, ficado trancado num quarto, ou ter pais que não foram cuidadosos ou ruins. Não necessariamente. Só vai depender de como isso foi interpretado. E eu sempre tive dificuldade de entender isso, porque dentro desse contexto da infância, que o senhor colocou aqui agora, apresentando a sua, ao meu ver, ao meu olhar, eu acredito que até um olhar de um especialista como o senhor, que acompanhou um pouco da minha infância, adolescência, eu considero muito tranquila, um processo sem problemas, sem traumas, em virtudes de ações do meu pai ou da minha mãe, ou de genitores, cuidadores, enfim, que estavam num contexto de agressão, de palavras verbais também fortes contra a minha pessoa, declarações que são ofensivas. Eu não tive esse contexto. Então, dentro de um primeiro processo de encontro à inteligência emocional, eu pensei que não precisava passar por um processo de
de cura ou de restauração, ou até mesmo de ressignificar algumas emoções. Né? E quando o senhor coloca isso, eu acredito também que muitas pessoas que estão nos vendo agora imaginam o mesmo. Então, aí já quebra uma coisa que a gente trata como verdadeira e Isso. não é. Né? E eu gosto de explicar isso exatamente por conta desse paradigma que as pessoas têm. Então, elas tendem a acreditar que não precisam de ajuda, não precisam trabalhar nenhuma área da sua vida, porque diante de uma situação como a minha, de vida, e a situação que ele teve, ele vai dizer, minha vida foi boa. Ok, mas não necessariamente. É que as pessoas entendem a palavra trauma de uma forma muito pejorativa. Acha que trauma é só se for uma infância ruim. Não. Trauma é toda a carga emocional que a criança não deu conta de lidar com ela naquele momento. Pode ser até o motivo pelo qual foi muito protegida. Perfeito. Aí ela foi extremamente protegida, mas a criança entendeu a proteção como sufocamento. A criança entendeu a proteção como não confia em mim. A criança entendeu a proteção como assim, duvida Sim. da minha capacidade. Pronto, já é um trauma. Então, dentro desse contexto, que como bom psicanalista o senhor entrou na infância, e eu quero trazê-lo aqui à fase adulta, né, onde nós estávamos, de fato, começando a sua trajetória. O senhor iniciou um trabalho aqui em Marabá, na verdade o senhor veio a Marabá iniciar um trabalho, não aconteceu, teve uma mudança de rota, e aí eu quero que o senhor traga, para quem nos ouve agora, para quem nos assiste, aonde foi esse ponto de mudança, porque também teve uma mudança aqui de Marabá, esse ponto não aconteceu aqui. Não. E aí nos conte um pouquinho dele. Então, aí que é a questão. Por que eu comecei falando da infância? Porque essas questões existenciais ou que existiram na infância, elas nos dificultam romper na vida adulta. Nós vamos ter aí como se fosse um teto máximo que a gente acaba se estabelecendo. Porque dentro da infância eu ouvi dizer muito que eu não seria alguém, que eu não chegaria a lugar nenhum, que eu seria um marido semelhante ao que meu pai foi e coisas dessa natureza. Bem, o que acontece é que a gente carrega para a vida adulta todas essas falas. Há um contexto, há um conceito que é chamado de enunciado identificatório. O que é isso? É quando o pai diz para você assim, você não será nada que presta. Então você se identifica com a fala desta autoridade, e ao identificar-se com a fala dessa autoridade, inconscientemente você trabalha para validar esta palavra. E aí você começa a fazer coisas que vão desencaminhar ou vão desencadear a profecia cumprida na vida da pessoa. E quando acontecer, quando não der certo, você vai dizer bem que o meu pai ou a minha mãe diziam. Eles sempre tinham razão, bem que eles me conheciam. E dentro desse contexto, a gente também pode chamar isso de crença limitante? Sim, sim. Dentro de um contexto teórico, chamamos de enunciado identificatório. Isso. Mas traduzindo numa linguagem, é crença limitante, autossabotagem e assim por diante, ok? Perfeito. E é o que vai acontecer. E, num certo sentido, era o que estava acontecendo também comigo. Apesar do desejo de vencer, apesar do desejo, do esforço, da luta para crescer, quando eu vim para Marabá, foi em busca exatamente desta oportunidade que me foi aberto sobre a questão da indústria farmacêutica. Eu saio do balcão da farmácia e passo agora a ser alguém que vai trazer uma distribuição desses medicamentos para as farmácias, que na nossa visão, naquele contexto, era um grande avanço, um grande crescimento, mas era um setor que tinha que fazer. E por mais que a gente não saiba ou não tenha consciência, a gente vai se sabotando. Mas dentro dessa luta, dentro dessa busca, dentro dessa procura... Ponto de origem aí que a gente não destacou, o senhor veio de Goiânia, né? O senhor é goiano. Exatamente. Veio de Goiânia para Marabá. De Goiânia para Marabá. Só pra gente deixar o storytelling aí para nossa audiência, né? Goiano, gosta de piqui. Bastante piqui, galinha caipira. Galinha caipira, veio para Marabá. Que gosta de falar porta, porteira e portão. Sim, exatamente. E aqui dentro desse ponto de origem da história Marabá, foi aonde o senhor estava ali procurando uma nova oportunidade de crescimento pessoal. Inclusive a distribuidora de Goiânia, e eu
vim para cá representá-la, né? Perfeito. Então, dentro desse contexto. E sim, teve muitos percalços, muitas dificuldades, muitas situações adversas. Aí daqui eu recebo um convite para voltar, para ir para o Tocantins e ali assumir uma outra distribuidora e agora dessa feita como supervisor. Perfeito. Né? Mas ali também ainda havia muitas dificuldades, havia crescido, sim, e a vontade e o desejo, mas tudo só mudou. E daí, só uma parêntese, daí eu recebi mais um convite, que era para ir para a indústria farmacêutica. E aí eu comecei a trabalhar no Tocantins pela indústria farmacêutica. Perfeito. A indústria farmacêutica me leva de volta para Anápolis, próximo de Goiânia. Lá eu recebo a promoção para para ser gerente da indústria e gerenciar o setor. Dentro desse contexto, desse novo desafio, associado às crenças limitantes, a esse enunciado identificatório, a essa carga que eu venho carregando, aquele cargo começa a tornar-se para mim um peso muito grande. Porque você estava vencendo. Porque eu estava vencendo. Você estava avançando. E parece que quanto mais eu avançava, menos credibilidade havia nos meus genitores, aqueles líderes iniciais da minha vida que havia ministrado aquela palavra. Então havia uma guerra interna e uma luta muito grande. O que fazia que eu desse 2 passos para frente, mas dava 3 para trás e ficava naquele jogo e fazendo muita força para conseguir vencer. Dentro desse contexto, havia aí uma autossabotagem na sua vida financeira, porque muitas vezes, inconscientemente, quando a gente vai avançando, de forma inconsciente, não administramos isso. Exato. E aí, quando nós estamos em um processo de crescimento, essa administração, que agora passa a ser de algo maior, né, acaba escapando das nossas mãos e esse processo pode ser por autossabotagem mesmo, né? E aí o ponto de virada foi quando, de fato, eu busquei ajuda. Quando, de fato, eu busquei entender o que se passava dentro desse meu mundo interno, que era tão conflituoso, que me dava uma ânsia, um desejo, uma vontade de crescer, mas parece que tinha 300 quilos nas minhas costas, me puxando de volta. E quando eu entro nesse meu processo de busca de autoconhecimento, aí sim, eu começo a quebrar todas essas crenças limitantes. Começa a se conhecer melhor. Eu começo a me conhecer, descubro de onde vem a origem. Identifica todos identifico os processos, as falas, e tenho a oportunidade de ir ressignificando cada uma dessas falas, cada um dessas emoções, cada um desses sentimentos, Perfeito. Compreendendo o que é o gerenciamento das emoções, quebrando cada um dos bloqueios que estavam me paralisando e me prendendo. Aí sim, aí eu pude realmente, de fato, assumir este cargo e agora com leveza. E agora com facilidade. Perfeito. Tanto é que ganhei vários prêmios depois de tudo isso como gerente. Porque aí ficou mais fácil alcançar as metas. Sugeria a região centro-oeste, né? Isso. Todo o centro-oeste do Brasil. Centro-oeste. Goiás, Mato Grosso Mato Grosso do Sul, Brasília e Tocantins. Ainda pegava o norte. Ainda pegava essa parte ainda, né? Porque fazia parte... Ela fica muito... Geograficamente, ela fica muito dividida. Hora é norte, hora é centro-oeste. Hora é norte, hora é centro-oeste. Pelo menos na logística da distribuição ficava desta forma, né? Sim. Então eu peguei também isso. E aí sim. E aí, daí para frente, começou o ponto de virada. E esse autoconhecimento, o senhor acessou isso como? Porque a gente está falando de quantos anos atrás? 10, 15 anos atrás? Uns 15 anos atrás. Uns 15 anos atrás. Esse assunto de inteligência emocional hoje ele é muito difundido. Isso. Mas há 15 anos atrás não era. Não era. Então foi acessado através do quê? Qual foi esse pontinho para a gente até trazer uma aplicação prática para a nossa audiência, né? Sim. O que foi? Literalmente, eu comecei a fazer a minha formação em psicanálise. Olha, então foi a formação em psicanálise. Foi. Eu comecei a fazer a formação em psicanálise e quando eu comecei a fazer a formação, começou a descortinar muita coisa para mim. Perfeito. Né? Porque dentro da formação,
um dos tripés desta Uhum. formação é você fazer fazer a terapia. Perfeito. Então não era só o estudo teórico, eu tinha que fazer terapia, eu tinha que sentar, eu tinha que deitar no divã, vou usar essa palavra, porque não se usa mais o divã, mas Sim. vou usar a palavra só para vocês entenderem melhor. Isso. Eu tinha que deitar no divã e começar a checar a minha infância, checar as situações vivenciadas e começar a desatar isso. Até porque, igual você acabou de falar, nessa época não se falava muito de inteligência emocional. E as Era terapias muito também pouco. eram relacionadas a quem não era tratado como louco. Vamos usar a expressão Olha, eu vou dizer que bem- até hoje muitas pessoas pensam exatamente dessa forma, que terapia Bem é só para quem é popular. louco. É, Muito pelo contrário, terapia não é para louco, porque Com terapia certeza. não funciona para louco. com certeza. Então, de fato, não é para Não isso. É pra isso. Ele é para um autoconhecimento, para que nós Esse possamos, preconceito era muito grande. Exato. Ainda é, mas era maior. mas que ela serve de verdade é para abrir janelas para nós, resolver demandas e não precisar depois de um tratamento no sentido até medicamentoso. Isso. Se a gente fizer isso antecipadamente. É que nós temos um péssimo defeito. O nosso defeito é cuidar da doença e nunca da saúde. Olha, perfeito. A gente espera adoecer. Ninguém vai ao médico. Ah, não vou, tô sentindo nada. Então, é aí que você deveria ir. Porque se você fizer o cuidado da saúde, nunca vai precisar estar lá para tomar remédio. Perfeito. E então aqui nós fechamos esse contexto da história para o nosso público, a nossa audiência entender, principalmente como é que o senhor chegou até aqui, que nós vemos aí diversos fatores, e daí então um ponto de partida para esse Anderson hoje que eu conheço. E então, vamos entrar no contexto do conceito Vamos inteligência lá. emocional, né? Hoje nós falamos muito sobre inteligência emocional, as pessoas falam sobre gestão emocional, isso é muito difundido dentro das empresas, as empresas hoje investem recursos financeiros significantes para seus colaboradores entenderem um pouco sobre si mesmos, conhecerem melhor, um autoconhecimento, a gestão da inteligência emocional, as lideranças hoje, as pessoas que exercem cargo de liderança precisam entender. E aí eu quero que o senhor conceitue o que é, assim, o que seria inteligência emocional e como é que a gente pode entender um pouco melhor de nós mesmos dentro do contexto da inteligência emocional. Bom, então vamos lá. Traduzindo, inteligência emocional basicamente é a sua capacidade de reconhecer cada uma das emoções que você tem, elas são suas, ela existe em você, e gerenciar a habilidade de utilizar cada uma dessas emoções no momento certo. Há um grande pensamento negativo das pessoas que pensam que inteligência emocional é você se controlar as emoções. Perfeito. Essa palavra controlar as emoções me dá a ideia de que a pessoa está reprimindo. Se ela estiver reprimindo, sabe o que vai acontecer? Ela vai explodir. E aí é que é o grande problema. Essa explosão. A explosão. Porque a explosão eu não posso gerenciar. Eu não consigo gerenciar a explosão. Eu não sei quem vai afetar, o quanto vai afetar, as pessoas à minha volta que irão ser afetadas. É uma panela de pressão. É uma panela de pressão. Quando estoura, ninguém sabe para onde vai. Exato. Mas por que nós fazemos isso? Voltamos de novo ao contexto da nossa infância. Porque desde criança nós ouvimos algumas mentiras. Primeira mentira: Deus não gosta de quem sente raiva. É verdade, verdade. Resultado, nós passamos a vida inteira fingindo que a raiva existe. E quem foi que ensinou isso? E quem foi que disse isso? Porque se você olhar biblicamente, até a Bíblia vai dizer: irai-vos, só não peque. Perfeito. Então o direito de sentir todos nós temos. Perfeito, perfeito. Mas nos é ensinado ao contrário. Não chore. Ninguém gosta de criança chorona. Aí a gente hoje tem a maior vergonha de chorar na frente das pessoas. E ainda tem um contexto do homem não chora. Aí é pior ainda. Tem até uma música, né? Porque homem não chora. Para crianças fala... Ainda tem contexto. Para mulher fala não gostam de criança chorona. Perfeito. Para homem é não chora porque você é mulherzinha. Exatamente. E aí o que acontece? Nós vamos reprimindo todas as emoções, fingindo que elas não existem. E, gente, eu sou bacharel em administração. Você não consegue administrar ou gerenciar nada que você não conheça. Perfeito. Eu estava até, inclusive, assistindo isso em um podcast uns dias atrás sobre uma história de que
um exemplo dado por um apresentador em que uma pessoa estava no contexto de pilotar uma moto 1.100 cilindradas e disse que não teria coragem de subir naquela moto por não saber pilotá-la. E aí, dentro desse contexto, ele fez até uma pergunta ao entrevistado. Se você não sabe pilotar essa 1.100 cilindradas, como é que você vai pilotar uma loja, uma empresa, gerir pessoas se você também não sabe? E geralmente as pessoas se arriscam a fazer esse tipo de ação sem conhecimento prévio. Aí que é o problema. Então, o que a gente aprende a fazer é esconder as emoções ao invés de olhar para as emoções. Perfeito. Então, como eu não olho para ela, eu não as conheço. Quando ela precisa sair, eu não permito. Perfeito. Até que chega o gatilho que explode tudo. Aí pronto. Dentro desse contexto da definição, aí vem um autoconhecimento, Sim. né? Uma autoconsciência, né? Uhum. Um dos pilares da inteligência emocional, inclusive, é o autoconhecimento. Exato. Como podemos, então, de forma prática, nos tornarmos mais conscientes das nossas próprias emoções Uhum. e dos gatilhos que as disparam? Começamos com conhecer as emoções. Não minta para si quando você estiver com raiva. Dê tempo para si de reconhecer que o que você está sentindo de verdade é raiva. Então, ok, eu só não vou te atacar, mas eu estou sentindo raiva. Perfeito. E eu tenho uma forma, e a gente pode criar uma forma, pelo menos, de falar com as pessoas da seguinte forma. Ao invés de dizer que eu estou com raiva do que você fez, eu digo que eu estou com raiva do que aconteceu. Porque aí eu estou colocando a raiva no lugar certo. Não na pessoa. E não na pessoa. Perfeito. Eu não colocando na pessoa, a minha raiva pode ser externalizada. Então, o que me deixa com raiva, o que me deixou com raiva foi o fato do atraso ter acontecido. E não você ter se atrasado. Perfeito. Mas é um contexto tão simples, como quando o senhor fala como especialista e conhecendo, mas no dia a dia é tão complexo. Isso. É por isso que a gente precisa exercitar. E eu acho que nós, como seres humanos, queremos personalizar a causa. Isso, exatamente. Muitas vezes nós queremos identificar a pessoa na causa, né? Uhum. Então, dentro desse contexto, fica difícil realmente você manifestar uma emoção, até uma emoção como a raiva, porque você sente o medo de ferir o outro. Isso. E aí é quando nós continuamos a reprimir essa raiva até o dia que ela explode, e aí a gente não fere só o outro. A gente fere todo mundo que tiver à nossa volta. Verdade. E principalmente a nós mesmos, Perfeito. que somos os primeiros afetados com tudo isso. Por quê? Porque isso na psicanálise é dito o seguinte, é o retorno ao reprimido. Você explode, machuca todo mundo e depois volta essa raiva interna associado ao sentimento de culpa de o porquê que eu reagi dessa forma. Ela ficou pior. Porque ainda veio o sentimento de culpa. Porque agora vem o sentimento de culpa junto. E então, aqui, de forma prática, né? A gente está trazendo isso muito bem aqui na teoria. Como, de forma prática, a pessoa pode se autoconhecer melhor? Ok. Claro que eu diria que fazendo um processo terapêutico é o melhor caminho. Mas suponhamos que você está me perguntando uma forma prática de fazer isso sem ter ido a um processo terapêutico. É você se observar e não sentir medo e ter coragem, vou dizer assim, de dizer para si mesmo quem de fato você é, o que de fato você sentiu. Reconhecer, eu estou triste, eu estou deprimido. Às vezes as pessoas têm até pavor, porque estar deprimido, um estado de depressão não é uma depressão patológica. Às vezes a pessoa pode sentir isso só pelo fato de que o clima fechou e ele fica um pouco mais ameno. Mas essa palavra ficou tão desgastada Sim. que as pessoas não têm coragem de olhar para si e admitir. Então, como que eu faço para me conhecer? O que eu estou sentindo agora? Seria um exercício de olhar ao espelho. Esse é um exercício também. Identificar as ações do dia. Vamos lá, um dia muito difícil, Pronto. Um dia pesado. Vamos analisar o meu dia. Isso. Como eu estou me sentindo em relação ao dia que eu vivi? Perfeito. Estou frustrado. Não, eu estou frustrado. Eu estou frustrado porque eu não cheguei no ponto
que eu precisava. Agora eu começo o segundo exercício, qual que é? Me questionar. Mas havia possibilidade de chegar? Eu deixei de fazer algo. Foi algo que eu deixei de fazer? Se uma Ou a vez minha fazendo. estrutura, ou a minha condição, ou a minha limitação de tempo, de espaço, permitia? Perfeito. Porque quando eu começo a olhar para isso, eu paro de dar tanta importância ou um peso tão grande para algo que de fato eu não tinha controle, eu não podia fazer. Porque a frustração está associada a um sentimento de culpa. Isso é verdade. Há um sentimento verdade. de fracasso, Perfeito. há um sentimento de incompetência. Porque nunca um sentimento está sozinho, ele está sempre associado a outro. Perfeito. Então eu preciso desmembrar as coisas para tomar consciência real das coisas. Estou frustrado. Está frustrado com o quê? É necessário identificar, porque geralmente nós generalizamos, né? Estou frustrado, entendo a emoção, mas não entendo a causa. Não. Então, estou frustrado com o quê? Ah, com a vida. Tudo bem, mas o que na vida te frustra? Te frustra. É não parar de fazer essas perguntas até você chegar no denominador final. Por quê? Dentro do contexto psicanalítico vai dizer o seguinte, enquanto você não conseguir nomear o inominável, você não consegue elaborar. Então, estou frustrado com o meu casamento. Ok. Mas o que no seu casamento te frustra? O quê? Muitas pessoas identificam um padrão geral, o Isso. macro. É. Mas aí o senhor está falando agora de um micro. Isso. Daquilo que é a origem de fato. E essa origem de fato é o que faz um todo insatisfeito, um todo traumático. Esse acesso dentro do contexto de identificação desse problema, de fato, exige uma análise profunda. Isso. Ou se a pessoa não conseguir fazê-la por si só... Aí é a hora que eu digo que a terapia precisa... é o caminho. Por quê? Porque você tem uma figura externa perfeito. que te ajuda a lançar luz no seu ponto cego. Perfeito. E aí você enxerga o que você não consegue enxergar sozinho. Gostei da definição. Mas é só isso. Gostei. Um agente externo que te ajuda a lançar luz No ponto cego. Gostei. Esse insight precioso. Porque se você enxergar o ponto cego, você vai ver o que de fato está lá. Quando você enxergar o que de fato está lá, fica mais fácil de resolver, de administrar, de gerenciar. Perfeito, perfeito. E aqui nós falamos no âmbito pessoal, né? Estamos construindo aqui a nossa entrevista, o nosso podcast, esse episódio hoje, e você pode ver que a gente está escalando o Cume do Monte. Trabalhamos no pessoal, porque se nós não trabalhar no pessoal, é impossível de trabalhar no coletivo. E agora eu quero entrar no coletivo. Vamos lá. Agora vamos trabalhar num modelo, num exemplo em que você já se conhece suas emoções, entende, gere, entende esses contextos, esses pontos críticos que fazem você ser quem você é, porque isso faz parte da sua personalidade, isso constrói o ser humano que você é. E agora você trabalha com pessoas, que todos nós trabalhamos com pessoas. Tem muita gente que chega para mim, Anderson, e fala assim, nossa, mas você gosta de trabalhar com pessoas. Aí eu me viro a ela e falo assim, mas você não trabalha com pessoas? Independente do contexto de trabalho e ação que você execute, pessoas. Tem pessoas. Por exemplo, hoje eu estou aqui com uma turma de pessoas que trabalha com tráfego, que trabalha com social media. Você pode trabalhar com números aqui, mas você pode trabalhar com empresas, você pode servir ali essas pessoas, mas você trabalha, no final das contas, com pessoas. Porque atrás desses CNPJs existem pessoas, clientes. Então, você pode ser o cara mais analítico possível. Ser um assessor de investimentos, você pode trabalhar com tráfego e gestão de carreira em redes sociais, você pode trabalhar dentro de um contexto, dentro da sua casa, com um computador ligado, assistindo gráficos, elaborando planilhas, mas você vai trabalhar com pessoas. Porque toda essa análise, no mínimo, é para responder a uma pessoa. Exatamente, para você trazer resultados para alguma pessoa. Então, no final de tudo, nós trabalhamos com pessoas. Então, dentro desse contexto, como é que nós podemos aplicar a inteligência emocional no âmbito familiar? Quero começar pela família, porque é dentro do lar que nascem essas emoções mais fortes, traumas, vícios e bloqueios. Né? Eles nascem dentro de um contexto familiar porque a gente sabe que dentro da família dói mais.
Né? As pessoas mais próximas são as que têm maior, não é nem capacidade ou condição, mas é maior risco de te ferir ou de gerar em você uma emoção que não é positiva, é negativa. Certo. Como é que a gente pode gerir dentro do contexto familiar essas emoções? Bom, existe algumas coisas, mas basicamente a primeira delas é você entender de uma vez por todas que ninguém faz nada contra ou a favor do outro, a não ser para se defender. Vamos lá. Repete, por favor, Anderson, pra gente. Ninguém faz nada contra ou a favor do outro, a não ser que seja para se defender. Ele está tentando se defender de alguma coisa, de algum sentimento. Quando você entende isso, você vai entender que a atitude, por mais agressiva do outro contra você, não é sobre você. É sobre ele mesmo. É sobre ele mesmo. Quando você entende isso, fica mais fácil você compreender ou ter empatia com a dor. Porque ele só está te atacando porque ele está gritando de dor. E ele não sabe como ainda trabalhar essa Isso. emoção, né? E como nós estamos falando de alguém que já aprendeu a trabalhar as suas, Isso. fica mais fácil lidar com a do outro, porque você sabe que aquilo não é contra você. Aquilo é uma defesa dela, é um sentimento dela. Quiçá todos nós tivéssemos esse entendimento, né? Começa por aí. A partir deste entendimento, fica mais fácil eu lidar com essa pessoa de forma mais empática. Perfeito. Fica mais fácil. Agora vamos pensar num outro contexto familiar. Como eu ajudar os meus filhos a serem melhores no contexto desse gerenciamento de emoções na vida adulta? Vou dar um exemplo simples. O exemplo simples é: você jamais deve fazer tudo pelo filho. E os pais de plantão e as mães de plantão, super protetoras, vai começar a ficar... Mas é sério. Vamos pensar uma coisa. A criança tem um objeto em cima da mesa, né? E ela quer pegar. Sim. Vamos pensar na Antonella. Na Antonella. Quase 2 anos de idade. Quase 2 anos. Ela quer pegar o objeto. Ela não alcança. Ela geme num sofrimento e olha para você. Qual a tendência natural? Eu pegar o objeto e entregar a ela. Ok. Primeiro erro. Essa é a tendência natural. É a tendência natural, mas é o primeiro erro. Uhum. Porque quando você pega o objeto e entrega na mão dela, você disse 2 coisas. Primeiro, você nunca vai conseguir nada na vida. Uau. Segundo, sempre alguém vai precisar de fazer por você. Uau. De novo. Quando ela chegar na vida adulta, se isso não for resolvido, não for elaborado, não adianta eu falar isso para ela na vida adulta, porque ela vai ter dificuldade. Então, o que eu deveria fazer? Primeiro, ensinar ela a expressar-se. Olhar e dizer, o que é que você quer? Forçar ela a se expressar. Porque o grande problema é esse, nós não sabemos nos expressar. Então nós reprimimos, já que eu não sei expressar, ou quando eu expresso da forma errada, eu vou explodindo. Então primeiro eu ensino ela a se expressar, o que é que ela quer. Eu não faço nada enquanto ela não me disser o que ela quer. Na linguagem dela. Sim, claro. Mas ela vai ter que se expressar. Sim. Quando ela se expressar que é o objeto que ela quer, eu vou mostrar para ela que ela não está sozinha. Como? Eu vou te ajudar. E eu vou pegar o objeto e aproximar dela. Ou então criar mecanismos ali para que ela possa subir, dentro de, a gente está usando esse exemplo, né? Isso. Colocar aqui, isso serve também? Serve alguns também. Objetos, olha, você pode serve, subir por aqui. Se de fato não tiver a possibilidade. Isso. Porque quando a gente coloca o objeto, a gente pode estar facilitando. Também está facilitando. Ela. E a criança, nesse período, ela está na neurogênese, ou seja, os neurônios estão nascendo. Isso. E quanto mais ela se esforça para aprender, mais ela aproveita esses neurônios que estão nascendo. Perfeito. Se eu diminuo o sofrimento dela para pensar em soluções, eu estou atrofiando o punhado de neurônios dela que está nascendo. Perfeito. E na vida adulta, depois ela vai ter problema, porque esses neurônios estão lá, mas eles não funcionam.
Daí é um contexto, né, que a gente encontra pessoas com dificuldade de solucionar problemas. Exatamente, é isso aí. Raciocínio lógico, prático, Uhum. né, encontrar soluções. Muitas vezes elas desenvolvem e apresentam muitos problemas. Né, olha, existe esse problema aqui. Aí a gente quer que essa pessoa destaque uma solução, mas ela não consegue encontrar. Quantos de nós não estamos vendo nos Instagrams alguns experimentos onde os pais colocam fitas transparentes Sim, e vem 2 bebês e esbarram. sim, Um só chora e o outro procura a solução. sim. Isso são pequenos estímulos. Perfeito. Então, quando eu dou o auxílio, da ajuda, eu mostrei para a criança que ela não está só, ela não está desamparada. Perfeito. Mas eu não estou fazendo por ela. Então, eu deixo ela fazer o esforço de novo. E aí ela continua o esforço. Se estiver muito longe, eu vou te ajudar mais um pouco. Eu ajudo de novo. Mas eu nunca dou na mão dela. Perfeito. Quando ela conseguir pegar, eu disse para ela 3 coisas. Primeira coisa, você não está só. Ótimo. Você não está desamparada. Gera um entendimento de pertencimento, Exato. que de fato é família. Segundo, você, ao se esforçar, sempre vai conseguir. Esse é o melhor. Esse é o melhor entendimento. E de pertencimento. terceiro, eu dou para ela o sentimento de uma autoestima fortalecida. Uau, pais, mães que estão nos assistindo aqui, Porque, sabe, observem esses insights aqui. eu fico preciosos. pensando, falar sobre inteligência emocional, mas do conceito, Goleman já falou, Sim, não precisa. Agora, como que isso se aplica? Por essa exemplo. é a necessidade que nós estamos procurando, porque conceito, e como o senhor falou, o Goleman já falou e nós temos, basta buscar. É. Simples, né, no acesso que nós temos à internet hoje, nós conseguimos. Mas a gente precisa transformar esse conhecimento em algo prático. E agora, dentro do contexto da gestão empresarial, de Uau. lideranças, né? Aí também nós temos um contexto do ponto de vista de trabalho, onde as pessoas estão juntas em um time de trabalho por volta de 8 horas por dia, né? Então, nós temos aí uma base de tempo muito importante, onde hoje as empresas, os gestores procuram qualificar o seu time para que eles performem. A palavra do momento é alta performance. Como é que você vai performar, entregar resultados, bater metas, alcançar objetivos, dobrar o faturamento, né? Como é que você vai conseguir multiplicar suas operações? Tudo isso depende de pessoas. Sim. Aí a gente precisa entender o gerenciamento das emoções delas. E são múltiplas emoções, múltiplas pessoas que a gente lida todos os dias, com diversos perfis, né? Eu sou também especialista em perfil comportamental. Como é que nós conseguimos, para quem nos ouve aqui, que lidera, quer liderar, é CEO de uma empresa, é gerente, é gestor, supervisor, enfim, exerce um cargo de liderança ou também quer exercer, pretende chegar, né, nesse ponto. Certo. Como a gente pode, qual o melhor caminho para gerir um time de trabalho? Bom, inclusive no livro sobre bloqueios e vícios emocionais, eu falo muito sobre essa questão dos perfis, que são desenvolvidos desde a gestação, enquanto a criança está sendo gerada no útero da mãe até os seus 5 anos de idade. E esses perfis vão dizer que quais são as principais habilidades que ela tem ou principais funções ou cargos que elas deveriam estar. Porque aí será um ponto de uma zona de conforto para ela, uma zona confortável, onde ela vai poder trabalhar de forma mais produtiva. Por exemplo, Perfeito. tem aquela pessoa que ela é desenvolvida e no seu desenvolvimento, o entendimento dela é que ela não é muito de contato com pessoas. Então, onde ela vai trabalhar melhor? Se ela ficar na parte de TI, onde fica ela Perfeito. e o computador. Então, ela se sente ali mais à vontade para É um isso. perfil mais analítico. É um perfil mais analítico, é uma pessoa que pensa fora da caixinha, Isso. que tem capacidade criativa e tudo mais, mas ela não tem muita capacidade de relacionar-se com o outro. Então, se eu pegar essa pessoa e colocar ela no atendimento ao público, eu já estou gerenciando de forma negativa, porque eu estou esgotando essa pessoa, porque ela vai ter que usar toda a energia psíquica dela para lidar com este público durante o dia inteiro, o que pode gerar até um adoecimento, Sim. dependendo do nível Sim. que ela vivenciar isso aí, e ao mesmo tempo não vai dar o melhor resultado que eu precisava.
Já tem uma outra pessoa que o perfil dela já é comunicação. Perfeito. Então se eu colocar ela no TI, primeiro, ela não para na sala dela. Com certeza, ela não vai ficar sentada. Toda hora ela vai beber água Isso. ou vai ao banheiro. Ela não precisa da água e não precisa do banheiro, mas ela quer encontrar com alguém no corredor Isso. para conversar, porque ela não Perfeito. aguenta a solidão. Perfeito. Então, se ela E ela vai se sentir enclausurada também dentro desse ambiente, né? Exatamente. Então, se eu fizer uma troca, apenas uma troca, pegar a pessoa que não lida bem com o público e colocar no TI, pegar a pessoa que não lida bem com o TI e colocar no público, o meu resultado já vai ser outro. Essa pessoa também vai trabalhar com mais satisfação, Sim. vai acordar cedo mais feliz, vai ao trabalho com alegria, vai desejar ter um dia produtivo, vai desejar encontrar problemas para solucionar. Sim. Isso tudo vai gerar um maior rendimento na empresa como um todo. Como um todo. E- Só pelo fato de eu ter colocado as pessoas Certas nos lugares certos. Essa análise, Anderson, ela parece muito com uma análise de um treinador, de um coach de futebol, né? Onde ele precisa colocar ali cada um dos jogadores em uma determinada função, área, que eles de fato sabem desenvolver. O zagueiro sabe defender muito bem, mas não sabe atacar. É. O atacante e vice-versa. Isso. Né? Tem um que faz a construção das jogadas no meio de campo. Isso. Então, todo esse contexto, o gestor ele precisa entender como é que cada pessoa que ele tem no time se comporta, né, diante dessas demandas do dia a dia. Vai um pouquinho além disso, Danilo, porque quando nós estamos falando do futebol, nós estamos Isso. falando da técnica. Perfeito. Então eu posso ter uma pessoa que tenha bastante técnica em TI, mas o lugar dela não é lá. Ó, interessante. Entende? Entendo. Então, quando eu falo do futebol, né, a metáfora, mas eu entendi o que você quis dizer, Sim. só que vai um pouco além disso, Perfeito. porque o que acontece hoje nas empresas é exatamente isso. A gente olha pela técnica, pela capacidade técnica da pessoa, mas capacidade técnica você pode desenvolver com facilidade. Capacidade emocional você não vai desenvolver. Perfeito. Então é melhor eu pegar a pessoa que não tem muita capacidade técnica, tá? No TI, mas Sim. é que vai desenvolver melhor trabalhando sozinha e colocar lá e Perfeito. ensinar a técnica Perfeito. para ela vai fluir com mais condições Perfeito. do que eu pegar essa pessoa da capacidade, por exemplo, de TI, mas que ela tem no contexto emocional mais contato com o público. Uma facilidade maior de se comunicar. Exato, entende? Então, o que tem acontecido nas empresas é isso. Dentro desse contexto que o senhor está falando aqui da comparação que eu fiz com o time de futebol, é algo que é muito comum, né? Eu trago aqui a ideia natural do gestor, né, para esse processo, porque muitas vezes quando a gente vai analisar uma pessoa para ingressar no time, para contratação, o nosso RH, uma vez se você tem uma equipe de RH ou você mesmo, dono do negócio, faz o RH, recrutamento, seleção, nós olhamos mais para essa parte técnica. Isso. É onde nós olhamos, porque o gestor ele quer ver essa parte técnica, acadêmica, né? O que essa pessoa fez? Ela se formou em determinada área, mas dentro desse contexto, muitas vezes ela não tem habilidade emocional para aquela atividade. Isso é importante. Aí você coloca ela lá naquele lugar e aí você vai pensar assim, sabe aquelas pessoas que você fala assim, cara, tem tanta capacidade, mas por que não dá o resultado? Eu já fiz essa pergunta. É exatamente esse o problema. Ela tem a capacidade, mas está no lugar errado, então ela não vai entregar. Por que não entrega? Isso é uma ajuda até que o próprio gestor pode fazer a pessoa. Exato. Porque muitas vezes ela está numa carreira que não é condizente à habilidade emocional dela, né? Ao perfil comportamental. Exato. Se ela emocionalmente não estiver disposta, não importa o quanto ela saiba. Uau, olha, um insight precioso. Não importa. Ela pode ser PhD. Perfeito. Doutorada naquela situação, mas a capacidade emocional dela, naquele lugar, não a torna disposta para fazer. É por isso que hoje tem muitas pessoas fazendo um reajuste na carreira profissional. Exato. Né, fazendo um redesign na sua carreira profissional, uma remodelagem, porque formou-se em uma determinada atividade que não era condizente ao seu perfil de comportamento. Às vezes é o curso que tinha, às vezes era a possibilidade que tinha. Ou às vezes porque queria agradar o pai, ou porque queria agradar a mãe, porque era o sonho deles, né? Era o sonho de alguém que não era o dele, e aí depois ele precisou fazer uma remodelagem de carreira
Porque descobriu na prática, dentro do mercado de trabalho, que não era aquela área dela. Pronto. Perfeito, 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 perfeito. Então aqui nós temos esse contexto, já falamos sobre o contexto do ambiente familiar, o ambiente de trabalho, essa aplicação. E aí eu queria entrar num ponto, antes de a gente já estar chegando na parte final do nosso episódio hoje, eu queria entrar num ponto que eu não posso deixar de perguntá-lo. Sim. Né? Até uma pergunta também da nossa audiência. Nós lançamos uma caixinha de perguntas no nosso Instagram e muitas perguntas foram sobre ansiedade. Certo. Como a gente consegue, Anderson, gerir a ansiedade? Primeiro, eu quero fazer 2 perguntas. Como eu consigo descobrir que sou uma pessoa ansiosa? E como é que eu consigo gerir essa ansiedade? Né? E se há benefícios aí em ser ansioso? Sim. Né? Como é que eu posso transformar essa dor em algo benéfico para mim? Vamos lá. Primeiro que todos nós temos ansiedade. Uau, uau, uau. É. Olha para a câmera ali para a gente soltar esse insight. Vou falar de novo. Todos nós temos ansiedade. A ansiedade, ela faz parte do nosso contexto emocional. Agora, o que é o problema? O transtorno De ansiedade. da ansiedade. Porque a ansiedade, no nível certo, é só expectativa. Eu quero guardar isso aí. Olha, Mas a no nível certo, ansiedade, expectativa. dentro do processo do transtorno, ela tira o seu sono, ela tira o seu sossego, ela tira a sua paz, ela faz você atropelar processos, ela faz você atropelar os caminhos, Perfeito. Olha. ou faz você paralisar e não fazer nada, né? Te leva a uma procrastinação. Então, a identificação, aqui já respondendo a primeira pergunta, é se eu possuo esse transtorno de ansiedade, Isso. essa identificação já se dá através das minhas ações Isso. e das consequências destas. Exatamente. Em O relação- quanto isso está te O quanto isso prejudicando, me prejudica. o quanto isso tira a sua paz, o quanto isso tira o seu sossego, o quanto isso tira o seu sono, o quanto isso te atrapalha na sua produtividade. Perfeito. Né? É igual aquele vídeo que nós estávamos assistindo mais cedo, do motoqueiro que estava tão ansioso, que a ansiedade dele atrapalhou a saída dele. E no final das contas, ficou para trás. Ficou para trás. Né? E aí, como eu ia falar para o senhor, tomada de decisão. Exato. Porque isso atrapalha na tomada de decisão. Porque a tomada de decisão, ela se faz, nós conseguimos fazê-la corretamente quando nós estamos controlando essa ansiedade, que o senhor acabou de falar que Isso. todos nós temos. Isso. Então, numa tomada de decisão, em um momento de trabalharmos sob pressão, Uhum. que é algo muito comum nos nossos dias. Uhum. Todos nós estamos trabalhando sob algum tipo de pressão. Então, nesse trabalho sob pressão, se eu não consigo controlar a minha ansiedade, a minha tomada de decisão é errada, é errônea. Então, nesse processo é onde eu tenho consequências que acabam me tirando o sono, acabam me fazendo ter mais ansiedade ainda. Porque eu sei que sou ansioso, eu sei que vou ter uma tomada, ou posso ter uma tomada de decisão errada, então eu fico ainda mais ansioso. Mais ansioso. Como corrigir isso? Então, você precisa, como disse há pouco, você precisa chegar no denominador comum dessa ansiedade. Com o que eu estou ansioso? Perfeito. É sempre o foco em algo específico. Sempre né? o foco em algo específico. Por quê? Porque quando eu encontro o algo específico, eu consigo saber se aquilo é real ou se aquilo é uma fantasia da minha cabeça. Genial isso. Por exemplo, eu estou ansioso dentro do elevador. Eu Mas estou por ansioso. quê? Por quê? Será que eu tenho medo do elevador parar? Porque o ar está acabando. Como que o ar está acabando se o outro do seu lado está respirando também? Porque só o seu está acabando. Então você percebe que é fantasia. Não é real. E aí você começa a questionar. Quando você começa a fazer esses questionamentos, você vai fazendo as quebras de conexões do fluxo do pensamento. A velocidade dele vai reduzindo. E a partir daí, você faz o quê? Se acalma. Eu começo a entender que aquele processo não é saudável Pronto. e que eu posso E que aquilo não é real. ajustar. Por exemplo, você está ansioso porque o elevador pode cair. Mas por que o elevador cairia se é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo? Por que ele cairia? Você tem que questionar o porquê daquilo. Perfeito. Só quando você faz isso é que você começa a quebrar o fluxo do pensamento,
reduzir a velocidade do pensamento. É porque aí tem um sedimento de pensamento acelerado também, né? Porque aí um vai potencializando o Isso, outro, entende? A outra coisa é a respiração. Fazer aquela respiração. Contando e segurando e depois soltando lentamente. Por quê? Porque você desacelera o batimento, desacelera a corrente sanguínea, desacelera o seu pensamento e acalma. Perfeito. E aí depois você começa a pensar nas coisas do jeito certo. Perfeito. Aqui nós temos um bate-papo rico em vários assuntos. Você vê que o tema inteligência emocional é muito amplo. Né, eu e o Anderson, como nos conhecemos, a gente levaria horas e horas conversando mais e mais sobre este assunto, né? Porém, a gente precisa embalar isso aqui de uma forma bem criativa também para o nosso público, e um tempo também que a nossa audiência assista, né, e possa compreender melhor. Então, vamos para a parte de conclusão do nosso episódio. Vamos lá. Né? E aí, se a gente tivesse um auditório aqui, Anderson, eu tenho certeza que todo mundo falaria... Aí em casa, ou você está ouvindo onde quer que esteja, qual a plataforma que esteja ouvindo, faça esse aí também, para que Anderson volte mais vezes, né? E aí, então, a gente possa trabalhar outros assuntos dentro do contexto desse universo da inteligência emocional. Okay. Bem, Anderson, eu quero que você, como psicanalista, escritor, sim, me fale um pouquinho das suas obras, né? Me fale um pouquinho também como é que a nossa audiência consegue ter acesso aos seus conteúdos, né? Como é que a audiência consegue chegar até você e dos seus conteúdos poder adquirir conhecimento, poder estar ativo nesse assunto com mais profundidade. Ok. Bom, para ter acesso aí o Instagram, né? Hoje é uma das principais, né, que nós temos. Tem também o YouTube, andersoncarlos.oficial com 2 F. Tanto o YouTube quanto o Instagram. E no Instagram tem o link da bio. No link da bio nós temos lá os nossos cursos. Eu tenho um curso de formação em psicanálise. Eu tenho um curso de formação em ressignificar traumas, que também já está disponível. Você tem acesso, você pode consumir o conteúdo, aprender mesmo, mas aprender assim, digamos que numa profundidade, entende? Perfeito. Como que é o funcionamento da mente, como que funcionam as memórias, como que essas memórias são formadas, o impacto que isso vai trazer. Então, lá no link da bio do nosso Instagram, você tem nosso YouTube, tem todos os links ali, inclusive dos cursos que nós oferecemos. Hoje nós temos 4 livros produzidos, né? O primeiro livro é Impacto e Contribuições da Inteligência Emocional na Qualidade de Vida, e como eu gosto de falar, não está para falar para você o que é inteligência emocional, porque Perfeito. Isso o Goleman já falou, mas ele foi escrito para apontar para você os caminhos de como utilizá-la na prática do dia a dia. Perfeito. Por exemplo, como que é essa inteligência emocional e o seu corpo, e aí vai trazer ali até os conteúdos chamados da psicossomática, só para você ter uma ideia. Isso. Nós temos 2 coisas, nós temos a psicossomática e a conversão de histeria. Conversão de histeria é aquela que você tem a sensação da doença, você faz os exames Perfeito. E não dá nada. Diagnóstico 0 de Aí você doença. fala, mas esse exame está errado, esse médico não é bom. Eu sinto que eu tenho isso. Porque eu sinto, então Perfeito. eu tenho alguma coisa errada dentro de Isso. mim. Na verdade, você não tem, é apenas conversão de histeria. Ou seja, o seu emocional está atingindo uma parte do seu corpo e que te dá sensações como se houvesse uma doença. Passa-se os anos, você não trata o contexto emocional e ele continua fazendo isso. Passa-se os anos, um dia você faz o exame. Aí o médico fala assim, olha, você está com uma gastrite. Eu sabia! Eu tinha certeza! Agora eu achei o médico certo. Não, não é que você achou o médico certo. É que agora não é mais histeria de conversão. Agora é psicossomática, ou seja, somatizou o emocional ao corpo, né? E agora a doença é real. Agora ela existe. Então, até isso você vai aprender. Dentro desse contexto que nós trabalhamos aqui, isso é só a ponta do iceberg. É só a ponta, não tem jeito não. Tem o bloqueios e vícios emocionais. Tá? Como vencê-los? Eu acho muito interessante a resposta dessas perguntas. Exato. Então, no final, tem todo o contexto de como fazê-lo. Mas tem uma coisa importante que eu gosto de pontuar.
Conhece alguém que tem medo de barata? Sim. Quem é sempre a primeira pessoa que vê a barata no A que ambiente? tem medo dela. E se a barata voar, cai no colo de quem? Dessa mesma pessoa que tem medo da barata. Que tem Ponto. pavor, né? Nem medo, não. É. Pavor da barata. Ponto. Ela é capaz de entrar num ambiente e falar assim, Eu estou sentindo o cheiro. ou se arrepiar e falar, aqui tem barata. O que é Verdade. isso? É uma parte que existe em nós, que pode ser trabalhada e desenvolvida de uma forma positiva, tá? Mas ela existe no nosso cérebro. E ela ativa todos os nossos receptores todas as vezes que algo é muito importante pra gente. Então, se você tem medo de algo, ele identifica aquilo como algo importante. Então, ele vai te mostrar em todos os lugares aquilo que você diz que é É o importante. mecanismo de defesa do nosso organismo, né? Se a mesma coisa acontece quando a pessoa fala assim, eu quero comprar um carro da cor tal, da marca tal, do modelo tal, e no dia seguinte ele só vê esse carro na É o rua. Sara. Não é Ativados. porque as pessoas compraram mais esse carro, é porque você agora está ativado para ver isso. Então, nesse livro, vai te mostrar como isso funciona e vai te mostrar como você canaliza isso apenas para o contexto positivo e não mais para o negativo. Dentro do contexto dos livros, Anderson, também existem ali pontos onde você coloca informações, respostas. Na verdade, todos os meus livros têm, em final de cada capítulo, Isso. ele tem uma ferramenta Exatamente. para que você faça, possa né? diagnosticar ou trabalhar. Perfeito. Então, todo capítulo, no final, tem uma ferramenta. Por E isso nessa que ele é ferramenta prático, você né? vai utilizar ou para descobrir, para detectar, para entender, para conhecer, ou para trabalhar aquilo que você pretende, né? Perfeito, Todos eles. Perfeito. Aí tem o outro que é relacionamentos, a verdade nua e crua. E, gente, não tem nada de romantismo. É só o que de fato acontece num casamento, num relacionamento. Perfeito. Por exemplo, todo mundo sabe que o diálogo é importante, sim ou não? Sim, com Ok. certeza. Com certeza. Mas o que é que as pessoas não sabem? Por que o diálogo não acontece? Então, o livro não vai falar para você que o diálogo é importante, porque isso você já sabe. O livro vai te mostrar os gatilhos e os pontos de o porquê esse diálogo não acontece, como você desativar esses Os gatilhos, como você criar uma nova forma, um novo mecanismo e assim conseguir ter o diálogo. Perfeito, perfeito. Entende? Ótimo. E por último, Entre o Altar e o Deserto, a Batalha da Alma. É a sua obra mais recente. Essa é a minha obra mais recente e essa eu peguei fiz um pouco da pegada do Augusto Cury. Olha, Augusto Cury fez uma análise da inteligência de Cristo. Perfeito, sim. Eu fiz uma análise dos comportamentos dos personagens bíblicos. Seja ele Moisés, seja ele profeta, seja... Por quê? Porque todos nós temos uma batalha na alma. Não importa o quanto espiritual você seja, não importa o quanto religioso você seja, não importa o quanto conexão você tenha com Deus, existe uma parte em nós que se chama emocional. E essas batalhas estão lá. E aí eu mostro. Cada uma Desde delas. o ponto de nascimento deste trauma, dessa batalha na vida dessa pessoa, Sim. tá? Os processos vivenciados e até a sua solução. E essa é a minha última Perfeito. obra, a obra mais recente. E aí? Perfeito. Então, como vocês viram, agradeço a todos que chegaram aqui até o final desse episódio, né, que puderam acompanhar conosco aqui um episódio que nos traz muitos insights, muitas verdades, inclusive desmistificando algumas coisas que nós tratávamos como fatos, né, e que não eram de fato. E então aqui nós concluímos, né, o nosso primeiro episódio do Rumo ao Topo Podcast, uma conversa inspiradora, né, uma conversa sensacional. Que bom. Mais uma vez, Anderson, quero te agradecer de coração, né, por estar aqui, por poder contribuir um pouco com a nossa audiência, por trazer a todos nós esse conhecimento tão importante sobre uma área que durante anos, séculos, nós negligenciamos, que é a área emocional, né, e que de fato faz toda uma diferença na vida da pessoa em todas as áreas dela. Performance, relacionamentos e etc. Então, você já sabe, para seguir Anderson Carlos, você pode procurar no Instagram lá, andersoncarlos.oficial.
Oficial com 2 Fs. Isso. Você pode ir no Instagram, você pode ir no YouTube, encontrar os conteúdos dele. Você pode encontrar no link da bio do Instagram dele todos os trabalhos que ele realiza, atividades, cursos, mentorias, palestras. Daí acompanhe o Anderson, acompanhe ele na sua rotina do dia a dia também. Ele entrega ali insights preciosos nas suas redes sociais. Bem, chegamos aqui ao fim. Anderson, mais uma vez, gratidão. Que o Senhor te abençoe, que seu caminho rumo ao topo prossiga. Você já alcançou alguns cumes, né? E sempre que nós passamos em um cume, a gente quer alcançar o próximo mais alto, né? O próximo, com certeza. O próximo mais alto, e essa é a nossa intenção aqui, levar a todos a uma jornada rumo ao topo. Então, abraço a todos. Deseja fazer alguma consideração final? Só mesmo agradecer a todos que estão nos acompanhando aí, né? Em Sim. todas as plataformas. Obrigado, Danilo, por essa oportunidade de estarmos aqui nesse bate-papo. Foi muito bacana, foi muito bom. E sim, é claro, é só apenas uma ponta do iceberg, porque não basta saber o que se sente e o que se tem. Precisamos entender o que fazer com isso, né? Perfeito. Então, gente, Perfeito. Vocês já viram, né? Esse episódio tá imperdível. Compartilhe esse episódio com toda a sua rede social, amigos, familiares, pessoas que você conhece que precisam ouvir o que nós tratamos aqui hoje. E eu te peço, siga as nossas redes sociais, @Rumo ao Topo Podcast, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify e outros canais digitais que nós estaremos propagando esta mensagem. Que Deus abençoe a todos e eu aguardo você no próximo episódio. Vamos juntos caminhando rumo ao topo.